Ontem foi o Dia Mundial da Alimentação e Dia do Engenheiro de Alimentos. Hoje, como tradicional sábado, a gente vai falar de 5 motivos para enlouquecer alguém. E esse alguém vai ser os engenheiros de alimentos. Fique comigo nesse vídeo se você quiser saber mais. Parabéns a todas as engenheiras de alimentos e engenheiros de alimentos que fazem do nosso dia a dia muito mais simples, que ajudam a fazer a comida chegar para vários lugares de várias maneiras diferentes e que fazem todos os gostos serem atendidos. Parabéns! Mas hoje a gente vai falar de como irritar os engenheiros de alimentos. E não foi muito difícil achar isso, porque eu mesmo escuto várias dessas. E para ser sincero, essas frases talvez não me deixem irritado. O que me irrita não é a frase, mas sim a reação dos companheiros de profissão a essas frases. Então a primeira maneira de irritar um engenheiro de alimentos é perguntar se o curso dele é tipo nutrição. Eu não ligo, porque às vezes a pessoa realmente não sabe. Ela não sabe o que um engenheiro de alimentos faz, porém ela sabe o que o nutricionista faz, porque o nutricionista ele está divulgando o curso dele, ele está na mídia, ele está em todos os lugares, ele está sendo representado e se representa em vários meios de comunicação. Se uma pessoa associa a nossa profissão com uma profissão que tem maior destaque, maior penetração na população, é muito bom, eu gosto, eu acho muito legal, mas tem muita gente que se ofende. Qual que é a solução para esse problema? Esse é um dos objetivos do projeto 144EA, é trazer a população e trazer o dia a dia de cada brasileiro para dentro da engenharia de alimentos e deixar de ser um bicho de 7 cabeças e passar a ser um curso como nutrição, que todas as pessoas conhecem, sabem o que faz e os nutricionistas estão aí nas redes sociais divulgando a sua profissão, divulgando seu conhecimento, divulgando seu trabalho de forma muito bem feita. E nós, engenheiros de alimentos, como é que nós estamos? Eu te desafio a vir para esse lado aqui também. O projeto 144EA está aí para isso. Segundo motivo, é tipo gastronomia? É a mesma história da nutrição. Os gastrônomos, eles estão em evidência também no mercado, eles estão mostrando a sua cara, eles estão na mídia, eles estão na boca do povo. Ah, Augusto, mas você quer estar na boca do povo? Não necessariamente, mas se as pessoas começarem a conhecer esse profissional tão completo e tão complexo que é um engenheiro de alimentos, e um dia alguém chegar para um gastrônomo e falar assim, cara, é tipo engenharia de alimentos, eu acho que a gente está chegando no nosso objetivo. Eu acredito que a parte da nutrição e a parte da gastronomia são partes muito importantes para engenharia de alimentos, e se você conseguir trabalhar com algum desses dois profissionais, você vai saber do que eu estou falando. Eu mesmo já trabalhei com um nutricionista e já trabalhei com um gastrônomo. Um exemplo legal, uma história legal que eu tive com um gastrônomo, na verdade com uma gastrônoma, ela experimentou um molho e falou assim, isso aqui tem gosto de aipo marrom. Aipo marrom? Experimentei o negócio ali, coloquei o molho na boca, comecei a experimentar, não achei nada de aipo marrom. E aí eu peguei o aipo marrom para ver o que era o aipo marrom e realmente tinha sabor de aipo marrom. Então, às vezes, o paladar está muito mais desenvolvido em quem está trabalhando diretamente com a cozinha. E é por isso que é importante a gente trabalhar com diferentes profissionais para ampliar as nossas visões sobre o alimento. E aí vem o terceiro ponto. Vocês constroem comida? Tem gente que fica bravo com isso, mas na verdade eu acho que a gente constrói todo um processo para se obter um alimento seguro. Esse é o grande lema que a gente escuta na faculdade. Mas hoje em dia, o desafio não é simplesmente produzir um alimento seguro. Quando você vai produzir um alimento seguro, você trabalha com várias pecinhas dentro da indústria. Você cuida do controle de pragas, você cuida do modo que o prédio é construído, você cuida dos funcionários que estão ali trabalhando, como é que eles estão trabalhando, que tipo de EPI, qual que é a manipulação, como é que você faz para esse processo ser um processo seguro, quais são as validações desse processo, o que você está recebendo de matéria-prima, como você está inspecionando essa matéria-prima, como que você qualifica esses fornecedores, qual é o tipo de ambiente que você tem ali naquela produção de alimento e vários outros aspectos da produção que um engenheiro de alimentos tem que ter. Além disso, nos dias de hoje, é importante você ter um pouco da visão da nutrição
e também ter um pouco da visão dos gastrônomos. Então, um trabalho multidisciplinar, quando você tem essa possibilidade, aproveite muito e use muito do conhecimento desses profissionais para ampliar o seu próprio conhecimento. Você vai ver o tanto que você vai conseguir visualizar coisas que você antes não via. E se você entender isso como um quebra-cabeça que está sendo montado, vai ser muito mais fácil para você construir o alimento. E aí o quarto item é, você nem sabe cozinhar. Isso deixa alguns engenheiros de alimentos malucos. Ah, mas é que eu não cozinho, eu faço processo industrial. Eu coloquei um stories hoje perguntando sobre isso. Será que você cozinhar é uma obrigação? Não, não é nenhuma obrigação. Você está certo, realmente, você faz processos industriais, você sabe de equipamentos industriais, mas será que as operações unitárias que estão dentro desse processo não podem ser operações unitárias que você pode levar para dentro da sua cozinha? Putz, Augusto, mas não sei nem do que você está falando aí, eu não sou da engenharia, eu sou de outra área. O que é operações unitárias? Operações unitárias são processos que acontecem dentro do seu processo. Agora ficou pior ainda que você é um professorzinho muito ruim, hein? Desculpa, pessoal. Então vamos falar de operação unitária. Uma operação unitária, por exemplo, é o processo de pasteurização. O que é pasteurização? Eu uso um pasteurizador na indústria. Eu tenho um monte de tubos que passam um vapor por fora, ele esquenta esse produto, ele faz com que esse produto baixe a contaminação dele e em alguns processos você reduz suficiente para esse produto ficar na prateleira do supermercado. Tá? Continua na mesma, Augusto. O que é essa porcaria desse processo que você está falando? Você lembra da época que tinha saquinho de leite? E você tinha que ferver esse leite para conseguir fazer com que esse leite durasse mais e que ele fosse servido em segurança para os seus filhos? Ah, não sou dessa época. Então, quando você vai fazer um café, por exemplo, você coloca o pó de café num filtro e passa água quente por ele. Não faz? Isso é uma operação unitária. É um processo de filtração junto com um processo de extração. São duas operações unitárias. Exatamente isso. Fazer café é um processo super complexo. E você faz isso em casa quase todos os dias ou todos os dias. Então, é obrigatório que um engenheiro de alimentos cozinhe? Não, não é obrigatório. É obrigatório que um engenheiro de alimentos fale inglês? Não é obrigatório. Vai ajudar muito? Vai ajudar muito. Por quê? Saber cozinhar vai te dar a possibilidade de combinar ingredientes assim como você combina ingredientes dentro da indústria. Se você conseguir pensar em cada etapa que você faz para cozinhar como uma operação unitária, você vai conseguir ter uma visão de processo muito grande e muito mais ampla do que alguém que não sabe cozinhar e não consegue combinar esses processos juntos para criar um produto. Eu iria até mais longe. Se você trabalha com pesquisa e desenvolvimento, seria muito interessante você começar a aprender a cozinhar. Quinto item, fui contratado, mas na minha carteira está analista, não engenheiro de alimentos. Ninguém é contratado como engenheiro de alimentos. Quando você foi aplicar para essa vaga, provavelmente a exigência era formação em engenharia de alimentos. Mas a vaga era para engenheiro de alimentos mesmo? Estava escrito lá, contratação, engenharia de alimentos? Você perguntou isso na sua contratação? Eu vou ser contratado como engenheiro de alimentos? Você perguntou se na sua carteira ia estar escrito engenheiro de alimentos? Provavelmente não. Provavelmente você nem perguntou isso também, porque você só queria um emprego. Por que é tão ruim você não ter engenheiro de alimentos escrito na sua carteira de trabalho? Eu não sei. Eu nunca quis ter engenheiro de alimentos escrito na minha carteira de trabalho. Se você quiser, você que está aí desse outro lado e está vendo esses vídeos e gostou, se você quiser me contratar como estagiário da sua empresa, pode me contratar. Eu vou. Mas eu vou cobrar bem caro. Eu não ligo para o nome que está na minha carteira de trabalho. E essa é só a minha opinião. Às vezes, alguém tem a vontade de ter a carteira de trabalho escrita como engenheiro de alimentos e está tudo bem. Para mim, o que importa é o resultado no final das contas. Se você quiser me contratar como estagiário, me contratar como engenheiro de alimentos ou me contratar como gerente de desenvolvimento de negócios, você pode me fazer qualquer proposta. E no final, nem o salário vai ser
a coisa decisiva. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você analisa outras coisas para escolher uma oportunidade de emprego ou de negócio, deixa aí nos comentários, vamos discutir. O que você acha que eu olho além do salário numa vaga de emprego? Muito obrigado, parabéns novamente para os engenheiros e engenheiras de alimentos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!